Olá, comunidade da UniOeste. Eu estou aqui com a Alice Lopes, brasileira de Minas Gerais. Alice, muito obrigada por ter aceitado o convite de falar com a gente. Obrigada a vocês, uma oportunidade super legal. E aí, galera? Alice, queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua formação acadêmica primeiro e como é que você veio parar aqui na Humber. Bom, eu sou de Minas, mas eu morei em São Paulo bastante tempo. Eu estudei primeiro biblioteconomia e ciência da informação. Depois eu estudei, fiz uma pós em análise do discurso e análise de imagem. Depois eu fiz um MBA em marketing. E aí eu estava trabalhando com business, com marketing, né? Eu estava trabalhando na Natura, no Brasil. Trabalhei por 5 anos lá. E aí eu decidi ter uma experiência fora, né? Entre várias possibilidades eu escolhi o Canadá, porque é um país super bonito e tem uma multiculturalidade que é super legal. E eu achei que fosse ser uma boa oportunidade. E aí eu vim para fazer Advertising and Marketing Communications, porque era bem relacionado ao que eu trabalhava no Brasil. Depois de 6 meses de curso, eu decidi que eu queria, na verdade, sair um pouco de business. Não porque eu não gosto de business, na verdade eu gosto bastante. Mas eu queria explorar mais a parte criativa, né? Eu queria poder aprender mais técnicas com criatividade, né? E aí eu mudei o meu curso para Media Communications. Legal. Como é que foi a application? Como é que faz, assim, se o brasileiro, se o aluno da UniOeste quiser estudar aqui na Humber College, qual que é o primeiro passo? As applications são sempre feitas online. Então, a mesma chance de um aluno, um international aluno que está aqui no Canadá, ou se ele estiver no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo, ele tem a mesma chance, né, de entrar. Então, as applications são feitas pelo site da Humber, que é humber.ca, humber.ca. Total. E aí vão ter os requisitos lá, cada programa tem um requisito específico, né? Então, alguns programas precisam de um diferente nível de matemática ou de português, ou de inglês. Então, cada programa precisa ser visualizado e entender quais são os requerimentos. Alguns programas, eles têm requerimentos específicos relacionados a performance ou música. Uhum. E aí, para quem está no Brasil, só precisa fazer pelo YouTube mesmo, né? Legal. E aí precisa mostrar o ambiente todo para ter certeza que vocês estão tocando violino, por exemplo. Legal. E isso também pode ser feito online, né? Se está aqui no Canadá, aí é feito presencial, mas esses programas também aceitam essa parte da aplicação online também. Legal. Eu imagino que você tenha feito uma busca no mundo para escolher, para tomar essa decisão, que é uma decisão muito estratégica. Não é fácil você escolher, enfim, você trabalhou por muito tempo na Natura. Como é que foi esse processo de escolha e por que o Canadá e por que a Humber? Resumidamente, assim. Entendi. Realmente não é um processo muito fácil, assim, a gente precisa pesquisar muito, né, e cada lugar tem desvantagens e vantagens, então a gente precisa ver o que cabe melhor nas nossas ambições, né. O Canadá, ele é muito aberto a imigrantes e para mim isso foi um grande diferencial. Eu pretendo ficar aqui no Canadá, então isso era realmente um diferencial, né. Eu escolhi Toronto porque Toronto é a maior cidade do Canadá e aí dá bastante oportunidade para trabalhar depois de formado, e mesmo durante o curso, né, para trabalhar part-time também eu tive oportunidades e eu fiquei super feliz porque eu já esperava que tivesse mesmo. Legal. E assim, Toronto é uma cidade super multicultural, então a gente ouve diversas línguas ao mesmo tempo e diversas pessoas, e as pessoas ficam curiosas sobre como é o Brasil. Total. E como é a nossa vida. Aqui na Humber tem uma comunidade grande de brasileiros, né? Tem mais de 200 alunos. Quais são as outras nacionalidades que tem aqui? E também é muito local, né? Você havia comentado. Quem mais está aqui? Depende muito do programa. Isso é bem engraçado, assim, porque a gente percebe que por nacionalidade as pessoas gostam mais de um tipo ou de outro programa. Eu já estudei com indiano, chinês, vietnamita,
Tem uma portuguesa na minha sala, russo, bastante ucraniano. Nossa, tem gente do mundo inteiro, literalmente, assim. Australiano já estudei, então pessoas que têm como primeira língua inglês e pessoas que têm como primeira língua diversos outros lugares. Bastante e muitos canadense sotaques. também? Tem muito canadense. Legal, legal. Na minha sala, a maioria do pessoal é canadense. Isso é uma raridade aqui no Canadá, hein? É difícil encontrar canadense no Canadá. Tem muita gente que é canadense na minha sala, mas eles geralmente têm background de fora, assim. Legal, muito legal. E você Inclusive os professores. Ah, também. Legal. Os professores são daqui. No meu caso, todos eles são daqui. Aliás, eu tenho um professor que é inglês também, mas a maioria é canadense, mas com um background de outros lugares. Pô, genial. E você trabalha no International Center, certo? Isso. O que você faz? No International Center, eu trabalho muito com a relação com os estudantes. Então, a gente produz vídeo, produz comunicação na mídia, no geral, né, em social media. A gente responde e-mail, a gente atende aluno no front desk, a gente acompanha os alunos quando tem viagem também. Tudo que é relacionado com os estudantes, a gente está lá. E isso é muito legal porque a gente está muito preocupado mesmo com os estudantes e aí por isso que a Humber coloca estudantes para trabalhar com outros estudantes. Excelente sacada. Queria saber um pouco mais da empregabilidade, assim. Você trabalha no International Center? Bom, eu adoro trabalhar na Humber, então se tiver oportunidade depois de continuar na Humber, eu acho que seria muito legal. E o que eu acho muito legal durante o college é ir construindo esse networking, né? Além da possibilidade de trabalhar na Humber, Toronto é uma cidade enorme e todos os nossos professores, ou pelo menos a maioria dos nossos professores, também estão no mercado de trabalho. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem de de estudar com professores que sabem muito tecnicamente do mercado. Mesmo. Uhum. E aí, fazendo esse networking, conseguir um emprego depois de formado é uma chance muito grande. Pô, demais. Dá uma olhada na estrutura aqui, pessoal, é muito bonito. Aqui é o International Center? Aqui, entre outras coisas, fica o International Center. Legal. O International Center, a gente promove algumas viagens, a gente faz de tudo, né, para os alunos internacionais que acabam naturalmente se sentindo mais à vontade com outros alunos internacionais de se conhecerem, né? E além do International Center, a gente também tem o Ignite, que engloba não só os alunos internacionais, mas os domestic students também, que são os canadenses, né? Todos numa grande comunidade e isso é dividido em pequenos grupos. Então, se você, como estudante, quiser se inscrever para participar do grupo de filme, ou do grupo de RPG, ou de história em quadrinho, esportes, enfim, tem grupos de todo jeito. Inclusive grupo de quem gosta de tomar sorvete, por exemplo. Demais. E aí essas pessoas se conhecem e vão tomar sorvete juntas. Demais. Na UniOeste, você que é do campus de Cascavel, você tem que participar das Conversation Class do Idioma Sem Fronteira. É mais ou menos nesse sentido. Lá a gente fala em inglês, etc, Conversation Class. E aqui eles discutem Harry Potter, discutem sorvete, discutem essas coisas. Então é muito legal. Eu queria saber e vão também... para lugares juntos também. Pô, legal. Que é muito legal porque sai da universidade, talvez até um ambiente, né, que propicia mais isso aí. E você pode treinar inglês também, que é ótimo. Demais. E fazer amigos pra vida. Demais. E como é que é a acolhida ao discente internacional aqui? Quando você chegou, como é que foi a sua experiência? Qual foi a sua primeira impressão da universidade, do college? Sim, o fato de ter um International Center ajuda muito, porque aí você tem um ponto de partida, né? Você tem pessoas que você pode conhecer e contar com elas. Então, isso me ajudou muito, né? No começo você fica um pouco perdido, porque no meu caso tinha muito canadense na minha sala, então eu ficava... não sei se eu tô muito confortável com o meu inglês e tal. Mas o que é muito legal aqui é que como tem muito estrangeiro, as pessoas são pacientes de esperar você terminar a frase e tudo mais. Mas assim, no meu caso, ter um International Center ajudou demais, né, a me sentir mais à vontade. E aos pouquinhos, conversando com as pessoas, e na primeira semana já tem uma festa, assim, né? Todo mundo tá super empolgado de receber a gente, aí a gente se sente super bem-vindo.
E esses clubes, se você tem um interesse em particular, eu super encorajo a participar, porque você se sente em casa mesmo, né? E tá num país estrangeiro acaba fazendo com que a gente se sinta mais perdido do que o normal, com certeza. né? E você encontrar pessoas que têm coisas em comum com você, isso é incrível. Total. Queria saber um pouco da sua experiência no inverno aqui. Qual que é o limite da temperatura? O que você já passou aqui? Como é que foi o inverno? Deu mais saudade de casa ou não? Tá tranquilo? Então, o meu primeiro inverno foi agora, né? E eu posso dizer que foi o primeiro inverno real. É muito frio mesmo. E, assim, o Canadá é muito preparado para o inverno, né? Porque todos os anos neva muito, não é assim, de vez em quando, não. É sempre. Então, tem que comprar roupa, tem que estar preparado e assim, é muito legal que você converse com as pessoas. Aqui na Humber também tem o Wellness Center, que você pode conversar com psicólogas se você estiver se sentindo falta de casa. E, enfim, né? Todos os suportes que você puder encontrar são bons, né? Uma recomendação, talvez, para o aluno da UniOeste, para o aluno das universidades estaduais do Paraná, que tem vontade de seguir numa carreira internacional, enfim, um convite para conhecer a Humber. Legal. Bom, pessoal, provavelmente vocês têm sonhos, assim como eu tenho também, e eu acho que é super importante seguir os sonhos. Minha recomendação pode parecer difícil, mas eu posso dizer por experiência própria que você não precisa ter nascido rico, você não precisa ter um inglês super assim, profissional. Se você tiver um inglês bacana e tiver muito foco e disciplina para estudar e para buscar alternativas, vá em frente. Eu acho que é esse o meu recado para vocês. Sigam seus sonhos. É muito legal falar com gente apaixonada. Alice, muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Gente. Até mais. Gabriela Cristi, do International Office, para TV Imago UniOeste.